Muito bem, irmãos. Mais uma vez estamos na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 8, no versículo 27. Essa noite eu quero abordar um assunto sobre a deidade. Vamos falar mais um pouquinho sobre a deidade. Tem dias que nós não tocamos no assunto. E eu senti de Deus, quando eu abri a mensagem ali, falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo. Deidade, que é um assunto que em muitos lugares, em muitas regiões, tem interpretado mal o que é a deidade. Verdade, Jesus. Livro de São Marcos 8, verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Aleluia, Deus. Cristo aqui é Deus. Amém, irmão? Amém. Cristo é a palavra. 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Os irmãos estão entendendo? Amém. E deu uma admoestação. Admoestou a cada um deles, para que a ninguém dissesse aquilo dele. Tinha que ser por revelação. Amém, irmão? Tinha que ser por revelação. Vamos orar. Pai, Senhor Deus, Deus grande, eterno, Rei da... aqui sabemos, ó Pai, que está uma grande Obrigado pela tua palavra. coisa, que é a palavra do Senhor. Pelo A maior aquecido, coisa, a maior bênção, aquecido, aquecido. não chamaremos de coisa, mas a maior bênção que o Senhor tem para nós. Preciso, Porque o Senhor não é uma coisa, o Senhor é uma bênção, o Senhor é uma pessoa, Meu Deus, eu creio o nisso. Senhor é Deus. Não há outro que eu possa confiar. E estamos aqui para respeitar esse nome, Oh, Pai, para honrar esse nome, muitíssimo. honrar esse ser O amor sobrenatural. é grande. Esse Deus Pai, obrigado. tão maravilhoso, Creio nisso. que através do seu plano Pai, majestoso tem nos incluído dentro dele Obrigado. para a aquisição da salvação da alma. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu te amo. Ajuda-nos, ó Pai No querido. nome de Jesus Cristo. Confirma a tua palavra no nome do Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Muito bem. Que a graça de Deus possa nos ajudar nessa noite. Amém. Graças. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós sabemos que a mensagem que o profeta trouxe para nós está incluída uma das maiores revelações. A mensagem que o mensageiro da era de Laodiceia, o anjo de Apocalipse 3,14, para a era de Laodiceia, Santo Deus. nos quais o seu ministério era revelar os mistérios de Deus nesta última era ao som de sua voz. Trombeta, Apocalipse 10:7. A deidade foi e é uma das maiores revelações que foi trazida para nós novamente. Amém.
A igreja agora conhece quem é o seu Deus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós temos consciência disso e revelação disso. Por isso que o irmão Branham diz na mensagem, a era de Laodiceia. Estamos tendo de volta a maior revelação de todas, de que Jesus Cristo é Deus. Amém. Mas quem é Cristo? Cristo é o Senhor. Cristo é o ungido. Cristo é Deus. Cristo é a palavra. Glória a Deus. Mas quem pode dizer que o Senhor é Deus? Com revelação. Não sair aí andando, abrindo a boca e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quem pode, com revelação divina, ter acesso a isso? Dizer, o Senhor é Deus. Cristo Jesus é Deus. Aí vem Paulo e nos diz que só pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Só pelo Espírito Santo. Ele disse que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ah, Deus. Quem está entendendo? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória. Ninguém pode chamar. Vamos ler no livro de 1 Coríntios 12, verso 3. Chamar Jesus Cristo de Senhor, porque Senhor, como nós já sabemos, e como a Bíblia ensina, Senhor só há um. Verdade. Só há somente um Senhor. Correto, irmãos? Amém. Só há um Senhor. E a revelação dada a Pedro, quando Jesus se referiu quem era a sua pessoa, Pedro diz, tu és o Cristo, o Senhor. Então, quando Pedro estava falando aquilo, Pedro estava falando, tu és Deus, o Senhor, porque Senhor só existe um. E então, quando Jesus ouve isso, guarda isso, não sai por aí dizendo nada a respeito disso. Porque para você, Pedro, Deus abriu o céu, porque não foi a carne ou o sangue. E essa revelação, assim como para você, qualquer um que vem na frente, também será por revelação. Amém. Amém. Tem que ser por revelação. 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém diz isso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Só existe um Senhor, amém, irmão? Só há um Senhor. Mas para isso tem que ter uma revelação. Se não pelo Espírito Santo. Se não pelo Espírito Santo. Sair dizendo que Jesus é o Senhor porque alguém disse, ou porque alguma igreja disse, isso não resolve. Temos que ter a revelação exata, central, dada pelo Espírito Santo, Amém. para identificar Glória. que Ele é o Senhor. Amém? Amém. Então, vamos aqui novamente, eu quero repetir. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui João não está dizendo o seguinte, ninguém aí na rua, no mercado, pode dizer que Jesus é o Senhor sem ter o Espírito Santo. Não é isso que ele está falando, não. Porque as pessoas
as pessoas tomam o nome dele em vão. Qualquer coisinha, meu Senhor. Senhor. Meu Senhor. Qualquer coisa. Não. Isso não quer dizer que aquela pessoa que está falando disso tem o Espírito Santo. Mas Paulo está querendo nos levar a entender que ninguém pode chamar de Senhor, ter a identidade, a revelação de que Ele é o Senhor único, senão pelo Espírito Santo. Amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, vamos continuar. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor ou entender, senão pelo Espírito Santo. Senhor. E só existe um Senhor. Jesus disse: guarda isso. Eu vou admoestar vocês. Eu estou admoestando. Não saia por aí dizendo isso a respeito de mim. Isso é uma revelação que foi dada a vocês. Se alguém tem que saber isso depois de vocês, tem que ser pela mesma via. Tem que ser pela mesma via. Amém, irmão? Amém. Tem que ser pela mesma identificação. Amém. Você quer ver? Vamos para Lucas. Lucas capítulo 2. Sabemos que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso Paulo nos ensinou na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 5. Mas em Lucas capítulo 2, verso 11, está escrito assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Quantos Senhor existe? Um. Só um Senhor. Ali estava o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nascendo. E quem é o Senhor? Deus mesmo. Ali estava o Senhor vindo na terra, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso que Pedro diz: tu és o Cristo. Amém? Amém. Tu Deus. és Cristo, o Senhor. Glória. Não saia por aí dizendo isso. Quem quiser receber isto, tem que receber como você recebeu, Pedro, vindo de Deus. Amém. E se você tem revelação de que Jesus Cristo é Deus, foi Deus que te deu. Amém. Glória. Não foi o pastor, não foi a igreja, não foi ninguém. Foi Deus que te deu. Amém? Amém. Então, vejam bem, irmãos. De fato, é necessário uma revelação divina, vinda de Deus, para nós entender que nessa deidade, nesta vida de Deus, manifestada aqui na terra, num corpo de carne, temos que entender, por revelação, esta unidade. Nós não somos trinitarianos, não somos dualistas e nem somos unicistas. Nós cremos na unidade. Só que para ter uma unidade precisa de dois. Para ter uma unidade. Não existe uma unidade em um, em dois. E para que essa unidade existisse, Deus precisava do corpo. Amém, irmãos? Amém. Deus precisava do corpo. Então, Ele gerou um corpo para si mesmo. E o que gerou o corpo, o Espírito que entrou dentro do ventre de Maria, aquele próprio Espírito, aquele Espírito que entrou dentro de Maria, ele então foi ganhando forma, ganhando corpo, ganhando massa, ganhando músculos, ganhando ossos. E então, quando este corpo que foi criado, que foi gerado, então Deus pôde habitar nesse corpo. E quando Deus entrou nesse corpo e habitou nesse corpo, aí tivemos uma unidade. Amém, irmão? Amém. Tivemos uma unidade. Então,
Deus estava em Cristo. Mas espera aí, nós já sabemos que Cristo é Deus. Já fomos ensinados aqui na Bíblia que Cristo é Deus. E como Deus estava em Deus? Deus estava em Cristo, ou seja, Deus estava num corpo ungido. Amém? Amém. Deus estava num corpo ungido, trazendo Emanuel, trazendo Deus conosco. Deus estava em Cristo, essa unidade. Eu e o Pai somos um. Amém? Amém. São João 10:30. Então, essa unidade, cremos nessa unidade em o Espírito e o corpo. E quando Deus obteve o corpo pela qual Ele gerou, pela qual Ele então habitava, então ali tivemos a unidade. Amém? Amém. Essa unidade não levava numa forma, em outras palavras, essa unidade não se dispersava. Essa unidade não levava para dispersão. Essa unidade não era dissolvida, porque era uma unidade simples. Era uma unidade simples. Quando Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai também. Amém? Amém. Então era uma unidade simples. Uma unidade. Então era corpo e espírito. Deus habitando no corpo. Deus andando no corpo. Deus em corpo. Deus de espírito a carne. Deus mudando de forma. Deus em morte. Oh, Deus da Deus glória. mudando. Amém, irmão? Amém. Então, ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Se Jesus é o Senhor, e a Bíblia disse só Deus é o Senhor, então Jesus é Deus. Amém, irmão? Amém. Por isso que nós cremos nisto. Então essa revelação, essa compreensão, ela é dada mediante ao Espírito Santo, no qual Deus dá por completo. Deus não dá uma meia revelação e deixa meia revelação para trás. Deus dá uma revelação completa. E quando Deus te dá uma revelação completa de quem é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Senhor, você entenderá que os ofícios, os atributos, os títulos, tudo está nele. Amém, irmão? Amém. Tudo está nele. Tudo. Então, a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, a divindade dele. Outro dia, foi hoje, ou foi ontem? Foi ontem. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo só de pastores da mensagem. E eu participo. De vez em quando nós temos lá um queima lá. De vez em quando nós temos uns assuntos pelas quais nós... Então tem vários segmentos ali no grupo. Nesse grupo tem várias doutrinas, tem várias linhas. Tem grupo, tem ministro que crê na ressurreição isolada, tem ministro que crê na dualidade, tem ministro que crê que a vinda de Jesus Cristo já aconteceu, tem ministro que crê em outras coisas e assim por diante. E de vez em quando eu dou minha opinião e faço uma explanação e vou mesmo. E aí teve um ministro que postou lá uma mensagem, um parágrafo da mensagem, um ministro dualista da mensagem, e ele colocou lá que Moisés era Deus como Jesus era. Eu falei, eu não posso deixar isso quieto, não. Eu não posso deixar isso quieto. Eu tenho que falar alguma coisa. Se os ministros ficam ali acuados, não fazem nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tive que mostrar para as pessoas. Porque ele quis mostrar o seguinte, mas Deus estava num corpo velado de carne, Moisés. Deus estava num corpo de carne em Elias, velado na carne. Deus estava num corpo velado de carne de Jesus. Até aí tudo bem.
Só que, como Deus estava em Isaías, como Deus estava em Moisés, não é igual como estava em Jesus. É verdade. Porque em Jesus estava habitando toda a plenitude da divindade. Amém. Você sabe o que é plenitude da divindade? Tenta viajar à luz da barreira do som, tenta viajar milhões agora na sua mente infinita, na sua mente para frente ou para trás ou do lado, a milhões e bilhões de quilômetros, anos-luz. Tudo isso é Deus. Amém. E tudo isso estava num corpo. Amém, irmãos? Amém. Toda a plenitude da divindade, plenitude de Deus. Tudo que é Deus estava num corpo chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Não, Deus não estava tudo em Moisés. Deus não estava em plenitude em Isaías. Deus não estava em plenitude em nenhum dos profetas. Deus não estava em plenitude nem em William Branham. Deus estava em plenitude e habitou em plenitude somente em Jesus Cristo. Amém. Naquele corpo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Aí eu tive que postar isso. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, nós estamos vivendo num tempo de carência espiritual. Porque se Jesus disse, se Paulo aqui escreveu aos Coríntios, presta bem atenção que essa escritura aqui, de 1 Coríntios 12, chama a atenção por um detalhe. Ela chama a atenção por causa de um detalhe. Por quê? Primeiro, que a carta que está escrevendo para Corinto, uma igreja quase carnal. Uma igreja quase carnal. Paulo mesmo chamou que ela era carnal. Sois carnais. Paulo chamou isso. Não falou ou não falou? Ele não falou, uns dizem sou de Paulo, sou de Pedro. Pois eu digo que vocês são carnais. Paulo chamou ela de carnal. E quando Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja desorganizada. Era uma igreja problemática. E estava tendo problema sobre a divindade. E aqui Paulo então começa a dizer sobre isso. Olha, vocês aí não estão entendendo quem é Deus, não estão entendendo quem é o Senhor, não estão entendendo quem é realmente o Senhor. Pois eu vos digo, ninguém pode chamar Jesus de o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Pela revelação. Amém. Glória a Deus. Que só o Espírito Santo é que pode produzir isso. Amém? Amém. Por isso que o profeta irmão Branham disse assim, na mensagem Revelação de Jesus Cristo, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrija se souber. Por isso que o irmão Branham diz o seguinte, não necessita totalmente de uma revelação para compreender o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito, mas necessita de uma verdadeira revelação para compreender que Ele é a deidade, que Ele é Deus. 54, né? Ele disse, não necessariamente precisa de uma revelação para poder crer no batismo, porque está escrito, mas precisa de uma verdadeira revelação para compreender que Jesus Cristo é Deus. Glória. Que Ele habita na divindade, que a deidade está nele. Então a deidade, para começar, é vida de Deus. A vida de Deus, a vida, o poder, a vida. Quando se fala da vida, está falando do poder, está falando da majestade, está falando de tudo o que Ele é. Por isso que lá em Gênesis, quando começa, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz, no princípio criou Deus. Ali, no grego, está escrito, no princípio criou Elohim. Elohim quer dizer, é uma palavra, uma expressão que está no plural, mas que se escreve no singular. Ela se escreve plural, Elohim. Isto quer dizer, Elohim está no plural, por quê? Porque em Deus está um conjunto de fatores que só Deus tem. Ele é salvador, Ele é curador, Ele é advogado, amém, irmãos? Ele é restaurador, Ele é tudo. Então quando você coloca tudo, isso é plural, uma pluralidade. É igual no Brasil tem uma pluralidade Vou fazer uma frase aqui, O Brasil tem uma pluralidade de regiões.
e aspecto, mas é um Brasil só. Amém? Verdade. Amém. Na região Nordeste é uma coisa, na região Sul é outra coisa, no Central. Então, existe uma variação dentro de um país. Existe uma variação, uma pluralidade nesse Brasil. Amém, irmão? Amém. Então, no princípio, criou Elohim. Elohim é tudo. Elohim é Deus. Elohim é o mesmo ontem. Elohim é o Pai. Elohim é o Filho. Elohim é o Espírito Santo. Elohim é o Jeová Jireh. Elohim é o poderoso, é o conquistador, Glória é onipotente, é onisciente, é onipresente. Amém, irmão? Ele é um monte de coisas, plural. Uma só pessoa. Aí quando diz assim, e disse Deus, e disse Eloá. Elohim, plural, é o que Deus é tudo. E Eloá é o que ele está fazendo. Amém? Amém. Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender isso. Não vocês, não nós. Nós estamos vacinados com isso. Amém, irmãos? Amém. Você não está? Amém. Nós estamos vacinados. Nós estamos vacinados com esse assunto. Nós não nos perturbamos com coisinhas aí fora. Não vamos perturbar com o João, com o Joaquim, com o Pedro, com o Tião, com alguma ideiazinha sobre a deidade. Nós estamos vacinados. Amém, Glória a Deus. Deus. No parágrafo 54, revelação de Jesus Cristo. Eu sei que necessita de uma verdadeira revelação do Espírito Santo Amém. para ver a deidade de Deus nesses dias, onde há tanta perversão quando tem pervertido a Escritura. Porém, a igreja vencedora e triunfante está edificada sobre a revelação. Assim sendo, nós podemos esperar que Deus nos revele sua verdade. Porém, em realidade, você não necessita de uma revelação sobre o batismo na água. Na água não, mas para a deidade precisa de uma revelação. Amém. Oh, grande. Tem a mensagem de Laodiceia aí? Não, não. No parágrafo 64 da Laodiceia, o irmão Brana falando sobre a criação, o princípio da criação de Deus. Aí o profeta diz, muitas pessoas têm feito uma confusão com esta palavra. Tem feito uma confusão. E no entanto, Deus tem dado para nós a revelação de quem Ele é. Amém. Deus não deu uma revelação de quem outro é. Deus não nos deu uma revelação de quem outro seria, mas nos deu uma revelação de quem Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que quando Jesus estava aqui na terra, Ele não estava dando a conhecer e revelando outra pessoa. Ele não estava dando a conhecer e revelando outra pessoa. Ele estava dando a conhecer e revelando o próprio Deus, que era Ele mesmo. Oh, Deus da glória. Por isso que nós cremos que Ele é. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Amém? Graças. Você crê nisso? Amém. Então, ninguém pode, de forma alguma, querer apenas chamar o nome dele por chamar, ou apenas falar do nome dele por falar. Tem que haver uma revelação concreta, uma revelação real, que possa, então, dizer que Ele é. Amém, irmãos? Amém. Que Ele é. Conhecendo o que Ele é. Não abrindo brecha para nenhum segundo, nenhum terceiro, nenhum quarto, mas saber que Ele é. Amém, irmão? Amém. Que Ele é esse que nós estamos falando. Oh, Jesus. Vê? No parágrafo 54, a Laodiceia diz, assim diz o Amém. Está citando Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. Amém significa fim. Amém significa assim seja. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o Amém, quer dizer fim, princípio, meio e fim. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja. Amém significa final, significa aprovação, significa a promessa triunfante, significa uma promessa imutável, significa o selo de Deus. Amém? Amém.
Então, observe bem isso aqui. Quero que os irmãos prestem atenção no parágrafo 68 da mensagem de Laodiceia. Eu falei 64, mas é 68. O princípio da criação de Deus. Vejam bem. Isto é o que o Senhor Jesus disse que Ele é. Agora, presta bem atenção. Se eu tomar isso aqui do jeito que está, eu crio um ismo. Eu crio um ismo e dizer, não, Jesus é o princípio da criação de Deus. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Tornando ou tomando elas assim, soam, parece que tem feito com que algumas pessoas, na realidade multidões, tenham a ideia que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor que Deus. Logo, pensam que nesta primeira criação criou todo o resto. Não é assim que os dualistas creem? Creem que Deus então criou o Logos, que o Logos é o Filho, e que através do Filho quem fez foi tudo, foi o Filho. Aí o profeta diz, não, não é. Não é. Logo pensam que esta primeira criação criou todo o resto do universo, tudo que este contém, mas isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são, Ele é o originador, Ele é o autor da criação de Deus. Sabemos que, por certo, Jesus é Deus. Amém. Ele mesmo é o Criador. Amém? Então, essa é uma revelação que só pode ser trazida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Pelo Espírito Santo. Chamar Deus de Senhor, e todo mundo chama. Oh, meu Senhor. O católico diz, oh, meu Senhor. E não sabe quem está chamando. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Ele não sabe. Porque ele acha que tem 3 senhores e os 3 se convertem em um. Tem que ter revelação, amém, irmãos? E só pelo Espírito Santo para você chamar Ele verdadeiramente de Senhor. Amém. Só por meio da revelação de Jesus Cristo. Só por meio do Espírito Santo. Deus abrindo nosso entendimento e chamar Ele de Senhor. E quando eu chamo Ele de Senhor, estou chamando Ele de único Senhor. Amém. E quando eu estou chamando Ele de Senhor, estou chamando Ele de Deus. E quando eu estou chamando Ele de Senhor, estou chamando Ele de primeiro e último. Amém. Quando eu estou chamando Ele de Senhor, estou chamando Ele de Alfa e Ômega. Quando eu estou chamando Ele de Senhor, estou chamando Ele de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando eu estou chamando Ele pelo Espírito, dado pela revelação de Senhor. Agora, quando alguém está chamando Ele de Senhor, sem a revelação do Espírito, chama Ele de segunda pessoa, de terceiro, menor que Deus. Quem é, irmão? Amém. Santo Deus da glória. Precisa-se de uma revelação para entender isso. Porque, em primeiro lugar, se as pessoas não crêem que há um só Senhor, igual eu estava discutindo com um rapaz sobre esse assunto essa semana. Ele falou assim, olha, eu creio que Jesus veio de Deus e voltou para Deus. Eu falei, isso é Bíblia, isso é Escritura, está lá escrito lá. Mas se você pensar que ele voltou de Deus, uma pessoa, e voltou para Deus, que é outra pessoa, aí você pensa igual o Papa pensa. Porque o Papa também crê assim. Aí ele disse, mas Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Eu falei, isso é Bíblia, está escrito. Mas se você olhar do jeito que está interpretando assim, o Papa também crê. O Papa crê também assim. Você tem que entender por que ele disse que é menor. Por que o filho é menor nos ofícios do que o pai? Eu posso ter 1,90 m na minha casa e o meu pai 1,40 m. Meu pai é maior do que eu. É por causa do ofício. Amém, irmão? Amém. Eu posso olhar para o meu pai para baixo assim, ó. Mas no ofício ele é maior do que eu.
E nos ofícios, o filho é menor que o pai. Amém? Amém. Porque o filho nos ofícios tem que ser obediente. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo achado na forma de homem. Não se usurpou nem ser igual a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele foi achado na forma de Deus. Na forma de Deus. Irmão, mas qual é a forma de Deus? Hein? Pois é, mas a Bíblia diz que ele foi achado na forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Aí, tá vendo? Como é que as pessoas engasgam? E achado na forma de Deus, mas qual é a forma? Deus tem forma? E achado, qual é a... Se você tivesse na frente de Jesus Cristo, você tinha o quê? Um homem na sua frente. Ele é Deus, amém, irmãos? Forma humana. E achado na forma de Deus, na forma humana. Não se usurpou ser igual. Igual. Não se usurpou. Em outras palavras, ele nem sequer se apresentou como Deus. Nem sequer se apresentou. Aí alguém um dia falou assim, mas em lugar nenhum na Bíblia ele diz que é Deus. Eu disse, eu sou Deus. Em lugar nenhum na Bíblia, eu falei, claro, em lugar nenhum na Bíblia ele diz que é Deus, mas eu posso mostrar para você que na Bíblia tem lugar que ele disse que ele era Deus. Como assim? Lembra quando os fariseus pegaram em pedras para jogar nele, quando ele disse que eu sou? Estava dizendo sem dizer diretamente. Amém, irmão? Estava dizendo sem dizer diretamente. Porque antes de Abraão existir, eu sou. Disse indiretamente, sem dizer diretamente. Amém? Você crê nisso? Então precisa de uma revelação. Se a pessoa não tiver revelação, não embaraça, irmão. Se a pessoa não tiver revelação, ele come um mosquito com farinha pensando que está comendo alguma outra coisa. Agora, no parágrafo 169, ou 168, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, o profeta irmão Branham diz o seguinte: você tem que ter uma revelação espiritual. As pessoas chamam Jesus de Senhor pela carne e sangue. Você sabia que carne e sangue chama Jesus também de Senhor? Carne e sangue chama ele de Senhor. Mas para chamar ele de verdadeiramente o Senhor, carne e sangue não faz isso. Carne e sangue está aí fora aí, ó. Agora mesmo está cheio de igrejas por aí. Chama ele de Senhor. Mas não tem revelação de quem é o Senhor. Não tem revelação. Quem está entendendo? Está cheio aí fora. Chamando ele de Senhor. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Mas fala sem saber quem é. Mas para falar biblicamente como é e como foi revelado a nós, tem que ser pelo Espírito Santo. Aí o profeta vem e nos diz: tem que ser uma revelação espiritual. Carne e sangue nunca disse a Abel que ele estava errado. Melhor, Caim, que ele estava errado. Carne e sangue nunca disse para Caim que ele estava errado. Carne e sangue disse que Caim estava certo. Está vendo? Está vendo como a carne e o sangue diz que uma coisa é certa? Quando você vê dualistas dizendo que Jesus é um e o Pai é outro, é a carne e o sangue dizendo que está certo. Oh, Deus. A carne e o sangue. A revelação que Caim teve foi carne e sangue que deu ele. Quem está entendendo, irmão? Amém. Será que eu estou falando para grego? Amém. A revelação que Caim teve sobre o pecado no Éden foi carne e sangue que deu. Quem está entendendo, gente? Foi carne e sangue que deu. Aonde foi inventada a doutrina da Santíssima Trindade? Aonde foi? No concílio, aonde? Quem foi que deu essa revelação? Carne e sangue é que deu essa revelação. Carne e sangue é que trouxe esse entendimento.
Quem foi que está ensinando por aí que o pecado do Éden foi uma maçã? Carne e sangue é que está revelando isso. Carne e sangue é que está ensinando isso. Quem está chamando Jesus de segunda pessoa? Terceira, é carne e sangue que está ensinando isso. Os irmãos entendem? Mas na hora que Abel foi levar a sua oferta, não foi carne e sangue que revelou aquilo para ele, foi Deus, amém, irmão? Amém. Foi o Espírito Santo que o revelou. Amém. Não foi carne e sangue. Carne e sangue não foi aquilo dado para ele. Carne e sangue levou a Caim a entender que era maçã, que era abacaxi ou alguma outra fruta. Mas o Espírito Santo levou Abel a oferecer sangue. Por revelação. Os irmãos estão entendendo? Aí está. E se eu for aí entrar nos assuntos ismos nesse Brasil, dizendo que Jesus Cristo já veio, pensando que isso é uma revelação? Não, isso não veio de Deus, isso é a carne e sangue que está dando isso. Carne e sangue estão pregando por aí que existe um homem de uma mensagem só. Isso é carne e sangue. Carne e sangue estão ensinando por aí que o último eleito já entrou. Não combina com a Bíblia. É carne e sangue que está revelando isso. Oh, Deus. Carne e sangue está dando a entender a isso. Quem está entendendo? Amém. Carne e sangue levou Anás e Caifás entender que Jesus era um demônio. Carne e sangue. Oh, Deus. Mas o Espírito de Deus levou a Pedro a dizer: Tu és o Cristo, o Senhor, Deus. Glória. o manifestado Filho de Deus vivo. Vê? Aí está. Nunca disse a Abel que Caim estava errado, mas aquela era uma revelação que Abel tinha, que aquilo era sangue. Entraremos nisso daqui a pouco. Foi sangue. Foi revelado por Deus que era sangue. Hebreus 11:1. Ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pois Deus aceitou o seu sacrifício. Aí está você. Veja, ele o ofereceu pela fé, pela revelação. Agora observe, carne e sangue não te revelou, falando para Pedro, carne e sangue não te revelou isso, diretamente até o Senhor Jesus. Não. Mas isto foi revelado para ti do céu. E sobre esta revelação, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira noiva, ela é espiritual. Ela entende tudo espiritualmente, porque ela não é carne e sangue. Amém. Vê, e eu te digo que tu és Pedro, e te darei as chaves do reino, porque tu tens um canal espiritual aberto entre aqui e o céu. Está vendo? Pedro, por isso, irmão, presta bem atenção, o entendimento, a compreensão, é um canal aberto entre uma pessoa que está na terra e entre uma porta que pode se abrir no céu. Quem está entendendo? Amém. Entendendo? Pela falta de entendimento, muitas pessoas ficarão para a grande tribulação. Pela falta de compreensão, pela falta de entendimento, muitas pessoas ficarão para trás. Mas aí Deus está falando aqui, ó, sobre esta revelação, sobre esse entendimento, sobre esta compreensão, Pedro, eu estou te dando a chave. E quem possui essa chave aqui na terra, esta revelação, abre-se uma porta no céu para ele. Amém. Amém? Abre-se uma porta no céu. E quantos vão ficar com a porta fechada, irmão? Por falta desta revelação, que é a maior de todas as revelações, a revelação principal da Bíblia inteira.
Vê? Eu te digo que tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino, porque tu tens um canal espiritual aberto aqui e o céu. Estou lendo o parágrafo 169. Carne e sangue, tu nunca fostes a um seminário, nunca tiveste uma escolaridade, nunca fizeste um curso de teologia, mas dependias de Deus para isso. E Deus te revelou isto. Amém. Isto é absolutamente as claras escrituras que se unem. Glória. Digo que tu és Pedro, e isto é correto, e eu lhe darei as chaves, e o que ligares na terra, eu ligarei no céu também. Amém. Mas o que desligares na terra, eu desligarei também. Pessoas que estavam crendo corretamente que Jesus era Deus, estava constantemente ligado no céu, mas passou a crer que ele não é Deus, foi desligado imediatamente do céu. Meu Deus. Essa é a pura realidade. Porque esta é a revelação, amém? Eu estou citando o que o profeta está dizendo. Sobre esta revelação de quem eu sou, abre-se uma porta no céu de quem está na terra. Com esse entendimento, abre-se no céu. Mas fora desse entendimento, o céu está cerrado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, cremos que estamos ligados. Amém. Aleluia. Vê? E Pedro era o porta-voz no dia de Pentecostes. Quando todos eles estavam com medo de falar, ele falou e disse: homens da Judéia, vós que habitais em Jerusalém, que seja notório isso. Isso que vocês estão vendo é o Espírito de Deus descendo aqui, falando do dia de Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo, dizendo glória a Deus sem revelação, na carne. Os irmãos entendem? Não é pelo Espírito. Então, veja, Pedro levantou no dia de Pentecostes e abriu a chave. Sim, as chaves fizeram clique. E fizeram clique. Esta é a razão pela qual os discípulos de João tiveram de ver, de vir e serem rebatizados. Falando de João Batista. Amém. Esta é a razão que eles tiveram que vir e serem rebatizados. Novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes que eles pudessem ir para o céu. Está vendo? Eles estavam crendo no testemunho de João, crendo na mensagem de João. Mas se alguém morresse, antes que eles pudessem ir para o céu, tinha que receber o nome da deidade. Amém, irmãos? Amém, Deus. O nome da deidade, Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo o nome da deidade, eu estou dizendo o nome de Deus. Receber o Espírito Santo. Então, irmão, a Escritura, ela segue em linha. Tudo tem que estar em linha. Quer ver? Ó? Não podemos chamar Jesus de Cristo, Senhor, senão pelo Espírito. Não podemos receber o Espírito Santo se não for batizado corretamente. Tudo é em linha. Amém, irmãos? Amém. Tudo vai seguindo em linha. Amém, Deus. Obrigado. Receber o Espírito Santo. Ele guardou sua palavra, então não te confundirá agora. Vê? Com certeza. Aí está. Então Caim, através do seu entendimento carnal, trouxe algo que não combinava com o plano de Deus. E qualquer igreja, qualquer ministério, até mesmo da mensagem, que trazer no púlpito qualquer coisa que não combina com a mensagem de Deus, originalmente falando, é um entendimento carnal. É carne e sangue. Amém? Amém. É carne e sangue. Qualquer doutrina, qualquer ismo ensinado, qualquer doutrina, qualquer coisa, qualquer entendimento trazido para cima do púlpito que não combina com a Bíblia e nem combina com a mensagem do profeta, está trazendo maçãs, pera e abacate em cima do púlpito. Oh, meu Deus. Misericórdia. Estão trazendo um entendimento carnal.
Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é duro de dizer, mas é verdade. É a pura verdade. Concorda ou não concorda? Amém. Então, graças a Deus, que Deus nos mantenha nesse espírito, amém, irmãos? Nesse espírito de adoração correta. E pedimos a Deus sempre que Ele nos mantenha nessa posição. Glória. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus Aleluia, Jesus. que nos susteve, que nos sustentou até aqui e até aqui tem nos guardado. Amém, Deus. E creio que vai continuar nos aguardando. Amém, Deus. Pai bendito, Pai celestial. Pai eterno, em Ei, nome meu do Deus Senhor Santo, Jesus, Senhor, Senhor. nós o agradecemos nesse instante, Não há outro Deus pedindo, igual a Senhor, ti. a graça e a misericórdia. Que o no nome do Senhor Senhor e os Jesus. santos acampam em Pai, redor de nós. Tivemos um bom tempo agora através da Tua palavra, Protege, aprendendo mais um pouco sobre a deidade do nosso Senhor Jesus calma Cristo. nossa mente, Ó Pai, ajuda cada um, abençoa cada irmão, no nome do Senhor Jesus, a voltar para os seus lares, que não mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe.